Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário com o qual vocês estão vendo esse vídeo. Bom, me chamo Breno, sou professor de vocês de Química, estou substituindo a professora Catiane. Eu espero desenvolver com vocês um bom trabalho, que a gente consiga manter uma boa relação, que a gente consiga também desenvolver bem os conteúdos, enfim, a gente se manter um padrão de qualidade, de informação, de interação uns com os outros, certo? Estou iniciando essa plataforma de videoaula, tudo, embora eu já tenha trabalhado, a dinâmica ela é diferente. Então, peço perdão caso tenha algumas falhas, algum tipo de repetição, enfim, eu estou aprendendo a lidar melhor com essa nova metodologia. Bom, eu darei continuidade ao conteúdo ministrado inicialmente pela professora, que são os polímeros. Ela abordou os conceitos gerais, falou um pouco sobre os monômeros, como os monômeros, como estão unidos um ao outro para formar os polímeros. Perdão. Vai abordar a questão dos plásticos, que são os principais polímeros, abordou o conceito de cada um, certo? Então eu só vou dar seguimento a esse conteúdo dos polímeros. Mais especificamente agora nós iremos abordar eles no nosso dia a dia, mais na questão dos alimentos e não sobre os plásticos. Embora tenha uma maior quantidade, a gente vai ver agora como os alimentos e os polímeros do nosso dia a dia, certo? Bom, primeiramente nós vamos ver a pirâmide alimentar brasileira, porque o nosso organismo ele precisa se manter e essa manutenção ela é feita através da nossa alimentação. Então nós precisamos ter uma alimentação saudável, de qualidade, embora aquela alimentação ruim seja a mais atraente, diga-se alimentação ruim em termos nutricionais, certo? Não é muito bom a gente tomar um refrigerante aqui e acolá, às vezes uma cerveja, comer chocolate, fritura, Então são esses alimentos que são gostosos, que não trazem nutriente algum para a gente, infelizmente, Mas a gente tem que evitar essa alimentação, embora seja bem tentadora. Hoje em dia também nós temos muito a questão dos agrotóxicos, os alimentos transgênicos. Por exemplo, chega no supermercado, aí vê lá aquelas frutas bonitas, brilhosa, grande, sabe? Aí você fica assim, oh, isso aqui sim, é um alimento bem produzido, é um alimento bem, sabe, nutritivo. Só que não, Quando você vai e vê realmente toda aquela beleza, nada mais é do que, digamos assim, como poder fermento, para deixar ele grande, bonito, brilhoso, o alimento, aquelas frutas, é adicionado vários itens lá, a questão dos agrotóxicos. Então, em termos nutricionais, essas frutas muito grandes, bonitas, elas não tem nutriente nenhum, ela só tem massa. Então é a partir daí que a gente vai ver a nossa pirâmide alimentar, certo? Essa pirâmide alimentar, ela serve de quê? De orientação para que se possa compor um cardápio saudável e variado, que atenda à demanda nutricional do nosso organismo. Essa pirâmide aí, no caso, ela foi adaptada, ela foi adaptada aqui para os brasileiros, mas ela foi elaborada lá nos Estados Unidos. Claro que teve a inserção de alguns outros elementos, alguns outros alimentos, para compor, para chegar aqui à realidade da nossa população. Os alimentos, no caso, eles estão distribuídos em 8 grupos e em 4 níveis. Perdão. Certo? Vejam, eles estão divididos aqui em 8 grupos de alimentos e em 4 níveis, certo? A base da pirâmide é o primeiro nível,
né? Ou seja, se a base ela que compõe os alimentos que a gente deve ingerir em maior quantidade. Depois vem aqueles alimentos que a gente deve ingerir, que são essenciais, certo? Mas não tão essenciais assim quanto os da base. Depois vem a questão das proteínas. E por último, não menos importante, vem o topo da pirâmide, que é aqueles alimentos que a gente deve ingerir em menor quantidade, certo? Na base da pirâmide, a gente encontra o quê? Encontra os arroz, pão, massa, batata, certo? São essas porções, né, de alimentos, né, que são essenciais, né? Eles trazem bastante nutrientes para a gente. Então essa composição, né, são os carboidratos, né, que compõem a base da nossa pirâmide. Acima dessa base da pirâmide, nós temos as hortaliças e as frutas, que elas são essenciais para quê? Para manter as nossas vitaminas. Então a gente precisa se alimentar delas para que a gente tenha vitamina, as fibras, que são tão essenciais para a nossa manutenção do corpo. Acima dessa, no terceiro nível, nós temos as proteínas, né? Então a gente vai ver aqui as carnes, o leite, os ovos, os grãos, né? As leguminosas, que no caso aqui é o feijão, né? As carnes, o leite, principalmente, que além de proteína, fornece o cálcio, né? Que é tão importante aqui também para a manutenção dos nossos ossos, e as carnes. Bom, e no topo nós temos o que? Aqueles alimentos que devem ser ingeridos em menor quantidade, que são os açúcares, os doces, os óleos e gordura. Ou seja, aqui são os alimentos que a gente mais é tentado a se alimentar, né? Mais tentado a consumir. Quem que não quer comer um chocolatezinho aqui, lá, né? Um doce. Eu não sou muito fã de doce, mas quando tenho não dispenso, né? E fritura principalmente, né? Quem que não gosta de comer aqui acolá um salgado, né? Batatinha frita, batatinhazinha quase não tem nutriente nenhum, não serve para nada, mas a gente está lá comendo ela. Então essas frituras, esses alimentos, né? A gente tem que evitar comer em grande quantidade para evitar o quê? Colesterol. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, essa pirâmide, né, dos alimentos, eles são divididos em duas etapas, né, e são divididos em dois grupos, digamos assim, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes, o nome por si só, ele já é bem sugestivo. Por quê? Porque são os alimentos que a gente precisa ingerir em maior quantidade. Eles são, digamos assim, são a base, é o que é essencial, é o que a gente precisa realmente ter ali no nosso dia a dia, o tempo todo, para manter a nossa saúde, né, em harmonia, que a gente possa ter energia para realizar os trabalhos, né, e fazer as funções básicas, né, do nosso dia a dia, né. O que são então esses macronutrientes? São os carboidratos, são as gorduras, são as proteínas, certo? No entanto, esses macronutrientes, eles não se limitam ao fornecimento apenas de energia. Eles podem, por exemplo, ser assimilados, né, por organismo, por determinadas células para a síntese de outras substâncias de grande relevância para o organismo, ou, no caso, que vai ser estudado no decorrer do da nossa disciplina, né? Então, como no caso são as proteínas, elas vão ser assimiladas para formar outras. Bom, então esses são os macronutrientes. Nós temos também os micronutrientes, que são aqueles que o organismo precisa, mas não tão assim em grande quantidade, né? Eles precisam, são essenciais, mas, né, eles têm lá, né, a sua são importantes, mas não tão assim como os macronutrientes, né? Mas não é porque eu falo assim, e é a questão da importância, que a gente vai evitar. Isso seria, né, leviano. Então,
O que são os micronutrientes? São, por exemplo, as vitaminas e os minerais, que são os nutrientes que o organismo necessita, né, em menor quantidade, certo? Se você ficar com carência de certas vitaminas, você vai desenvolver algumas doenças, principalmente na gestação, né? As crianças nascem com algumas deformações, né? Quando crescem, tem algumas deformações na pele, deformações nos ossos, né? A questão de não ter resistência. Por quê? Porque é a falta de vitamina. Se você passar, por exemplo, uma semana sem ingerir vitamina C, digamos assim, você consegue viver. Não vai ter nenhum. Passe uma semana sem comer proteína, por exemplo, sem comer os carboidratos, aí você vai ver, né, como que o nosso corpo ele depende dos macronutrientes, mas não tão assim para o nosso dia a dia dos micronutrientes, embora todos tenham a mesma importância, todos têm a mesma relevância, certo? Então eu vou agora abordar, né, um conceito bem simples dos macronutrientes, porque mais na frente eu vou abordar um por um, né, e ver todo o seu desenrolar, toda a sua composição, sua aplicação, e todos os seus, né, componentes, né, que são utilizados no nosso dia a dia. Primeiro, a gente vai falar sobre os lipídios. O que vem a ser os lipídios? Lipídios são gordura, correto? Então, ó, o organismo ele obtém dos carboidratos boa parte da energia de que necessita, né? A energia precisa, vem de onde? Vem dos carboidratos. No entanto, ó, armazenar energia nessa forma não é muito eficiente, pois os carboidratos contêm alto teor de oxigênio, isto é, estão parcialmente oxidados, ou seja, eles não retêm essa energia por muito tempo, certo? Então, uma maneira mais eficiente de armazenar energia é por meio de quem dos triglicerídeos em células chamadas de adipócitos. O que vem a ser os triglicerídeos? É a gordura. Então, a gente mantém a energia em recipientes, digamos assim, recipientes, né, chamados de triglicerídeos. A gente mantém a nossa energia lá. É tão tal, por exemplo, se você faz uma dieta radical, passa uma semana sem comer, embora seu corpo sofra as consequências, você ainda consegue manter a sua vida. Por quê? Por exemplo, se você é bem gordinho, né? Bem gordinho, então a energia que está retida na sua gordura, nosso organismo ele começa a consumir, começa a metabolizar a gordura para formar, para reter a energia necessária para nossa manter as nossas atividades cotidianas, a partir da onde? Da energia que está armazenada nos triglicerídeos, ou seja, na nossa gordura. Bom, nós na frente também nós vamos abordar agora a questão dos carboidratos e do índice glicêmico. Ó, os carboidratos são divididos, né, entre os digeríveis, como a amido e a sacarose, e os não digeríveis, que são as chamadas fibras, classificadas em solúveis e insolúveis, certo? Então, esses alimentos contendo carboidratos podem ser classificados também no seu índice glicêmico. Né? Agora eu não vou abordar muito, até porque o vídeo, né, não pode ultrapassar. Então, vou dar um conceito apenas introdutório. Nas próximas aulas é que eu vou pegar cada um, né, e falar um por um, certo? Então aqui, ó, é o índice glicêmico, né, para medir a glicemia, para saber justamente isso, né? Então o padrãozinho é de 100, né, que é para a glicose. A partir desse padrão que se baseia os demais. E por último, nós vamos falar agora aqui, ó, das proteínas e dos aminoácidos. Não. Assim como os carboidratos e os triglicerídeos, as proteínas presentes nos alimentos também podem fornecer energia ao organismo, mas sua função essencial é suprir as matérias-primas para a formação dos ossos, dos músculos, da pele, da síntese de enzimas e etc. Bom,
É aqui, ó, que a gente vai ver a grande diferença, certo? Das proteínas, onde encontrar mais proteínas, né? Quais elementos a gente precisa ingerir para manter os níveis de proteínas bem elevados. Então aqui, ó, tem a composição dos aminoácidos, né? Assim como a gente viu lá os monômeros, né? Que quando eu estou aqui tem um monômero, né? Ele se junta a outro monômero, forma que um dímero. Se eu pegar outro, vamos supor, né? Tem esse monômero, junto com esse eu formo um dímero, junto com mais outro, um trímero, assim até o polímero, correto? Então, os aminoácidos, eles vão formar quem? As proteínas. Então, um conjunto de aminoácidos vai formar a minha proteína. Então, aqui é a composição dos aminoácidos em ovos de galinha e farinha, né, por 100 gramas de alimento. Aqui tem a comparação em um para o outro. Né? O ovo de galinha é a proteína animal e vem a farinha de milho, que é a proteína vegetal. Então veja, ó, que a proteína animal ela tem um valor energético superior à proteína vegetal em algumas situações, né? Tirando aqui no caso, ó, a leucina. Todas as demais, a proteína animal, ela tem um valor energético maior, certo? Bom, na próxima aula eu irei, né, explicar bem mais profundamente cada conteúdo e assim a gente vai concluir o assunto da melhor maneira possível. Então, até a próxima.